E aí, pessoal, vocês conhecem essa música? É a música da Veraneio Vascaína. A história da Veraneio começa lá em 1964, alguns meses depois da revolução que colocou no poder os militares. Foi apresentada no Salão do Automóvel de 1964 com o código C1416 e era derivado da linha de picapes Chevrolet C14, que substituiu em março de 1964 a série Brasil 3100 dos anos 50, o primeiro veículo sem ser caminhão fabricado pela General Motors do país, graças ao incentivo do GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística do governo Juscelino Kubitschek. Assim como a picape, a Veraneio, ou melhor, a C1416, teve uma antecessora, a Amazona. A versão perua do Brasil tinha 8 lugares, um banco inteiriço para 3 pessoas na frente, outro com a mesma capacidade atrás e 2 bancos removíveis na área do porta-malas, para crianças. 3 portas, 2 laterais no lado direito e a do motorista, em um estilo reconchudo, repleto de cantos arredondados, que era muito comum naquela época. A C1416 era radicalmente diferente. Para começar, tinha 4 portas, numa época em que Peru no Brasil só tinham 2, com exceção do Cinca Jangada, e ainda abriu caminho para as SUVs de hoje. A C14 era radicalmente diferente. O teto era mais baixo, parecia compacta, mas tinha 5,16 m de comprimento, 1,97 de largura e 1,73 de altura. A frente tinha grade com filetes cruzados, um friso mais grosso com a inscrição Chevrolet e 4 faróis redondos, dispostos em 2 pares, com moldura cromada. Na ponta do capô, a gravata da marca vinha dentro de uma placa alada. A traseira vinha apenas com um pequeno par de lanternas ovais e verticais nas extremidades. Na tampa do porta-malas, a assinatura Chevrolet em letras eram separadas. O interior era mais simples, mas com bom acabamento. O painel contínuo incluía velocímetro em semicírculo e marcadores circulares no lado do carona. O porta-luvas acompanhava o desenho do quadro de instrumentos. O volante era típico da época, fino, grande, miolo horizontal e semiar interno em metal para as buzinas. Tinha 2 lugares a menos que a Amazona, mas os bancos possuíam a mesma disposição, um inteiriço na frente e o outro atrás. Só não havia os 2 extras no porta-malas. O espaço, como não poderia deixar de ser, era excelente, tanto na frente quanto atrás. O motor da Veraneio era o mesmo dos caminhões, da picape e também da Amazona, uns 6 cilindros em linha, 4,3 litros, com 142 cavalos de potência bruta. O câmbio era manual de apenas 3 marchas com alavanca na coluna de direção. Uma evolução era a sincronização da primeira marcha, outra novidade era a suspensão dianteira independente e molas helicoidais nos 2 eixos. Isso garantia um comportamento de carro de passeio com extrema suavidade e uma grande melhora na estabilidade. Fora da estrada, na falta de tração integral, como nas rivais Toyota Bandeirante e Rural Willys, havia a tração positiva, opcional que nada mais era que o bloqueio do diferencial, um recurso semelhante ao da atual linha Adventure da Fiat, só que era mecânico. O desempenho era bom, mas o consumo era bem elevado, e a perua custava praticamente o dobro das concorrentes Rural, Bandeirantes e Kombi. Somente em 1969 que surgiu o nome Veraneio, que até então era C1416. Nesse mesmo ano também ganhou um facelift, que manteve os 2 pares de faróis, mas suavizou a grade, com frisos finos, cromados e sem assinatura Chevrolet. O interior sofreu poucas alterações, apenas ganhando acabamento mais simples e novo quadro de instrumentos, agora circulares. Depois que passou a se chamar Veraneio, a Chevrolet tentou fazer jus ao nome, oferecendo a versão luxo a partir de 1971, com teto de pintura diferente e calotas cromadas. Já para atender aos trabalhadores, meses depois disponibilizou a básica econômica com grade de plástico. Em 1972 surgiu uma nova frente, agora com apenas um par de faróis, 3 frisos, um mais grosso em cima e apenas a gravatinha Chevrolet prateada no meio. Outras novidades na linha 73 foram a direção hidráulica e o aumento da potência do motor para 151 cavalos. Em 1976 passaram a ser oferecidos como opcional o câmbio de 4 marchas no assoalho, que com o tempo passou a ser de série, e o terceiro banco na área do porta-malas, aumentando a capacidade para 9 pessoas. A pedido dos policiais foi oferecido um motor de 4 cilindros 2500 do Opala. Mesmo com outra versão, movida a álcool, o desempenho não agradou. Após 2 anos, as versões econômicas, standard e luxo, passaram a se chamar Veraneio Luxo e Super Luxo.
A Veraneio teve pouquíssimas alterações na sua primeira geração, somente em 1981 ela passou a ser equipada com motor 4.1 de 6 cilindros do Opala, a gasolina ou a álcool. A grade passou a ser quadriculada. Em 1985, as picapes C10, A10 e D10 saíram na frente da Ford e ganharam um novo visual, mais reto e liso, com faróis quadrados emprestados do Opala, alinhados com a grade e luzes de direção envolventes. A concorrente só reagiu 7 anos depois. As letras já representavam os combustíveis: D para diesel, A para álcool e C para gasolina, se mantendo fiel ao primeiro nome. A nova geração chegou a ter A10 e C10, mas logo saiu de linha. No ano seguinte, foi lançada a versão cabine dupla. As picapes Chevrolet sempre foram um prato cheio para as encarroçadoras independentes, como a Brasínca e a Envemo, para criarem versões mais luxuosas e até fechadas. Na nova carroceria, a Brasínca fechou uma parceria com a General Motors e produziu 2 adaptações oficiais, uma baseada na Suburban norte-americana de 1973, a Bonanza, uma perua de 2 portas e entre-eixos mais curto, e a segunda geração da Veraneio, que tinha a porta lateral traseira mais fina e uma enorme terceira janela, mas que só chegou ao mercado 4 anos depois da picape. O comprimento já era de 5,33 m e a distância entre as rodas de 3,23 m. O interior ficou mais moderno, mas ainda com cara de caminhão, principalmente no painel envolvente, no qual o velocímetro e o marcador de combustível vinham no centro, outros 4 instrumentos de apoio no lado esquerdo e no direito, o rádio, os comandos horizontais da ventilação e o difusor de ar. O volante tinha 3 braços e miolo em forma de pé de galinha. Espaço não era problema e o porta-malas tinha capacidade para 1.240 litros. O motor ainda era o 4.1 do Opala, de 118 cavalos, movido a gasolina. Somente em 1990, a Veraneio ganhou um motor a diesel, um Perkins 3.9 de 4 cilindros e 86 cavalos, substituído no ano seguinte pelo Maxons S4 4.0 de 92 cavalos aspirado e 120 para o motor turbo. A vocação urbana da Veraneio foi confirmada pela ausência da tração 4x4, que não deu certo na picape. Quando a nova Veraneio foi lançada, o mercado de automóveis brasileiro ainda estava fechado para os importados. Mesmo assim, teve um bom mercado enquanto os novos utilitários esportivos como Ford Explorer e Mitsubishi Pajero não vinham. Chegou a ganhar um facelift em 92, que lhe deu novos faróis e nova grade, até que em 1994 deixou de ser produzida, junto com a Bonanza, vencida pelas SUVs importadas, que já estavam se popularizando e eram bem mais modernas que as nacionais. A função de camburão da Veraneio nas 2 gerações foi herdada pela Blazer. A verdadeira sucessora das picapes 20 foi a Silverado, porém não durou muito, e a S10 e a Blazer tomaram seu lugar, também no mercado. Em 1999, houve uma Silverado perua, chamada de Grande Blazer, mas também não fez muito sucesso. Hoje o papel da Veraneio deveria ser exercido pela Trailblazer, derivada da segunda geração da S10, mas as corporações de segurança pública têm optado pela picape com cobertura de fibra de vidro na caçamba, ou pela Toyota Hilux, a SW4, que são mais baratas, né? Já os serviços de ambulâncias preferem as Sprinters e a Renault Master, por ser mais espaçosas e poder adaptar uma UTI móvel também. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta lá a nossa página no Facebook e segue nosso Instagram. Os links estão aqui embaixo. Valeu, abraço!